Bora lá, galerinha! Quando o governo encobre um massacre do canal do Mistério, gente. Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Do canal dele, óbvio que eu não ia deixar passar. Nossa, minha voz deu uma quebrada aqui. Tô passando pela puberdade, gente. Desculpa. Mas mais um vídeo aqui trazendo pra vocês do canal dele. Mais um vídeo aí sobre um caso que, sinceramente, mano, eu não sei do que se trata. Isso que é maneiro de vocês trazerem esses canais diferentes, né, cara? Como o Mistério e vários outros que eu tô trazendo aqui. Que estão abordando casos que a gente nunca tinha visto antes, né? O que é bastante interessante. Enfim, espero que deixando o like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe na like, se inscreva, e se possível, considere ser membro do canal que vai estar me ajudando demais. Lembrando que tem que no nosso servidor Discord e no meu canal 2 tem na descrição também. Entre lá, tenho certeza, vão curtir. Esse vídeo eu vou estar postando aí às 6h30, um pouquinho mais cedo. Milagre no canal do Vani, né? Mas é porque eu vou estar postando hoje mesmo um vídeo no meu canal 2, lá no meu canal de Icebergs, um vídeo sobre judaísmo, mistérios do judaísmo. Agradeço muito se você for lá e assistir, que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Assim que der o horário dele, eu vou colocar aqui nos cards do vídeo, tá? Vou editar e colocar nos cards do vídeo. Então, se puder ir lá me dar uma força, seria muito legal, tá bom? Enfim, gente, vamos embora pra esse vídeo aí sem mais delongas, que eu tô bastante empolgado, acho que vai ser bem da hora. Aviso, muitas coisas aconteceram. Esses tempos foi passada uma lei aqui no nosso país bem polêmica, Ih, a pra lei não dizer outra Felca? coisa. Muita gente acha que não pode piorar e que o governo passou do limite com essas medidas e usou certo evento como bode expiatório para passar essa lei. Com isso em mente, vem uma pergunta: o quão longe o governo iria para uma coisa tão absurda assim? Bom, eu pesquisei e cheguei à conclusão que nenhum evento vai ser tão absurdo quanto esse aqui. Esse é o massacre de Port Arthur. Ok, não conheço pelo nome. Interessante. De vez em quando me pergunto Tasmânia. se tem alguma teoria que eu acho 100% verdade. A realidade é que são Ok. poucas que eu realmente acredito. Isso porque Ó! muitas teorias que eu vejo sendo propagadas por aí são muito mais distrações das coisas reais e equívocos do que teorias de verdade. Até mesmo algumas teorias Mas isso daí já é uma teoria em cima da teoria, né? Que é uma teoria de que existem coisas que são feitas pra encobrir outras, né? que eu trouxe no meu próprio canal entram nesse espectro. Mas esse caso aqui é diferente. Porque não importa o quanto eu tente olhar pra ele, eu nunca consigo acreditar na narrativa oficial. Nossa, que lugar bonito, né? Então, vamos começar a história dele Tá. aqui pra vocês entenderem. Na verdade, esse evento começa antes mesmo do massacre. Tá. Quando pensamos em armas, o primeiro país que vem na nossa cabeça é os Estados Unidos. Aparentemente Mas não é, antes né? de 1996, nenhum país gostava tanto de armas quanto a Austrália. Armas eram muito Ok. comuns e com acesso muito Caraca, fácil, que isso, o cara. que deu aos Aussies a fama de serem um bando de caipiras. Eu vou me queixar com o meu congressista! Mas isso é um ultraje, oxe é! Vou levar isso ao conhecimento do primeiro-ministro! Ei! Meu primeiro-ministro! Uou! Caraca! Eu achei alguns relatos de australianos que diziam como era o país nessa época. Deixa eu ler aqui pra vocês. A Austrália é um país maneiro de se visitar, né? Que é uma pena que é muito, muito, muito longe mesmo, né? A Nova Zelândia vai ser legal também. Queria muito visitar o set do Hobbit lá, né? Quando meu avô estava na escola, ele carregava um rifle calibre .22 com ferrolho removido e munição na mochila dentro do trem. Na escola, havia um estande de tiro, onde eles praticavam Caraca, olha isso! Meus pais também cresceram em uma área mais arborizada É. nos subúrbios de Sydney, e, se eu não me engano, atiravam em latas e árvores no quintal com uma pequena arma .22. Nos anos 90, a gente Não podia é um lugar muito bom pra se ser ladrão, levar né? armas da escola para casa na sexta-feira para atirar no sábado. Isso era uma escola de Sydney, e nós levamos no trem até em casa. E eu corria pelo meu quarteirão suburbano com uma carabina de pressão procurando pássaros. Ah, e A essa geração cara é anterior maldade. contava exato. que até nos anos 70, eles nem se preocupavam em usar capa para rifle em trens e em ônibus. Caraca, capa para rifle, você transportar o rifle igual um violão? Simplesmente Existe isso? carregavam um rifle no ombro. O estado de Queensland nem tinha licença de armas até os anos 90. O registro de armas só começou em 1996. Outros estados eram mais restritivos, mas Queensland e a Tasmânia eram praticamente sem regras até os anos 90. Doideira, Dá pra né? dizer Igual que era no passado, né? Igual, sei lá, 100 anos atrás era, basicamente, né? Velho Oeste, tá Era ligado? realmente outro mundo, porque hoje em dia a Austrália é um dos países com uma das maiores restrições para se obter armas de fogo. Então, o que mudou para isso ocorrer? Interessante. Ah, pera, caraca, já estou vendo aonde isso vai chegar, cara. Já estou visualizando o futuro, mano. Mas ok, Em vamos ver. 1987, Melbourne foi marcada por dois massacres violentos. Ok. O massacre da Hood Street, que ocorreu em 9 de agosto, quando Julia Knight matou 7 pessoas e feriu 19 em Clifton Hill, e em 8 de dezembro, ocorreu o massacre da Queen Street, onde Frank Viktorovich matou 8 pessoas e feriu 5. Em dezembro de 1987, o ex-primeiro-ministro da Nova Gales do Sul,
Barry Unsworth, disse o seguinte: nunca haverá leis de armas uniformes na Austrália até que vejamos um massacre em algum lugar da Tasmânia. Que era o isso lugar que tinha menos no restrições, né, no contexto caso. cultural australiano, eu vou traduzir aqui pro nosso país. Nunca teremos lei de veganismo uniforme no Brasil até que os gaúchos parem de comer churrasco. Ah, Vocês sim. conseguem adivinhar o que aconteceu 9 anos depois? Pô, mas é bastante tempo, né, cara? Tá, mas vamos ver. Nossa, 25, caramba, muita gente. Most of the victims are reported to be tourists visiting the historic penal colony at Port Arthur. Tá. Pera, mas eu tô com duas visões. Será que o lance do governo encobre quer dizer que o governo vai não querer que esse massacre tome a mídia e coisa assim pra não restringir o uso de armas? Ou será que que a teoria vai ser que o Estado fez isso daí pra poder restringir o uso de armas, né? Quero ver. 28 de abril de 1996, Acho que é uma dessas duas na opções. região histórica de Port Arthur, na Tasmânia, Martin Bryant saiu Porque de tá em casa Cobre, pela manhã né? Como assim, e dirigiu Cobre? até a região turística. Antes de chegar no ponto principal, ele fez uma parada em uma pousada na estrada. Lá, matou um casal que administrava o lugar e roubou suas armas e objetos, o que mais tarde faria parte do que aconteceria nas horas seguintes. Já no sítio histórico de Port Arthur, por volta do início da tarde, ele entrou no Broad Arrow Café. Será que Psicologia Criminal não tem um vídeo sobre esse caso, né? Pô, Estava caraca, 25 vítimas é muita coisa, cara, pra esse tipo de ataque, né? de turistas e começou a atirar contra as pessoas ao redor. Em menos de 2 minutos, dezenas de pessoas já haviam sido atingidas e 20 pessoas foram mortas. Depois de deixar o café, ele seguiu pela área externa, continuando a atirar contra pessoas no estacionamento e em outras partes do complexo. Em seguida, ele sequestrou um homem no estacionamento e obrigou a vítima a dirigir até outra propriedade próxima. Ao chegar a uma casa de hóspede, ele manteve algumas pessoas como reféns. A polícia cercou o local horas depois, iniciando um impasse que durou a noite inteira. Na manhã seguinte, já no dia 29 de abril, um incêndio começou dentro da casa. Aproveitando o caos, Martin Bright saiu do prédio literalmente pegando fogo e dizendo ser um refém e foi capturado pela polícia sem nenhuma resistência. Ao final disso tudo, 35 pessoas morreram e outras 23 ficaram 35, feridas. cara, caraca. O caso chocou profundamente a Austrália e teve consequências imediatas. Poucos dias depois, o então primeiro-ministro, John Howard, liderou uma reforma nacional que resultou em leis de controle de armas muito... Olha lá, é isso mesmo. A teoria do mistério vai ser que, basicamente, o governo meio que criou essa parada pra poder restringir o uso de armas. mais rígidas em todo o país. Essa é a versão oficial Nossa, da história. caraca, olha isso. Mas se tá no meu canal, é óbvio que Doideira. tem coisa errada nesse meio. Ok. Perguntas. Eu deixei minha TV ligada aqui, tocando coisa. Espero que o som tenha... Martin Bryant foi dado ter como saído o no único vídeo. perpetrador do massacre. Mas ele é um cara, no mínimo, curioso. E é Tá. muito difícil ele ter conseguido fazer tal feito sozinho, pois Bryant era um retardado. E eu não tô falando isso como mas- xingamento, e sim porque Bryant tinha um QI de 66. É baixo, hein, cara? É um QI abaixo do brasileiro até, né? Que é Além 83, disso, né? Isso ele teve problemas graves desde a infância. Ele Não, era mas 63 é... Eu não vou usar o termo retardado aí, como o Mystery usou, mas é uma pessoa com deficiência, não sei se deficiência mental, né? Mas eu lembro que no Forrest Gump lá falava lá que ele tinha acho que 60 e pouco já é um Agressivo, nível de consciência ameaçava baixo, incendiar né? coisas com gasolina. Ah, mas até aí, cara, então, mas até aí eu acho que faz até sentido, né, cara? O cara que tinha tipo de deficiência é mais propenso muitas vezes a cometer coisas não lógicas, por assim dizer, né? E tinha dificuldades sociais. Quando Martin deixou a escola em 1983, ele foi avaliado por um psiquiatra para fins de pensão por invalidez. O relatório do psiquiatra dizia exatamente assim: não sabe ler nem escrever, faz um pouco de jardinagem e assiste TV. Apenas os esforços dos pais impedem uma deterioração maior. Pode ser esquizofrênico e os pais enfrentam um futuro sombrio com ele. Olha aí, é um moleque que realmente vai precisar de assistência a vida toda, né? Isso levou à concessão de pensão por invalidez, embora ele também tenha trabalhado formalmente como jardineiro e faz tudo. Após o massacre, o psicólogo... Cara, não quero aí, novamente, né, cara? Eu acho aí muito louvável até pessoas que contratam gente aí com deficiência e tudo mais, né? O tal do PCD, né, cara? Mas, pô, cara, eu não teria esse cara como meu faz tudo, né, cara? Um cara que tem suspeita de esquizofrenia, cara, com todo respeito aí. Porém, Ian Joblin examinou Bryant e concluiu que ele tinha uma deficiência mental limítrofe e um QI de 66, equivalente ao funcionamento cognitivo médio de uma criança de 11 anos. Aos Ah, não é tão ruim. 17 anos,
Bryant foi avaliado por Eric Cunningham Dex, que notou baixo QI, possível esquizofrenia emergente e permissividade no pai. Um adendo aqui, Dex está ligado ao Instituto Tavistock, que é tipo um ramo do MKUltra da Inglaterra. Martin também era bem conhecido pela polícia bem antes do massacre de Port Arthur, como evidenciado pelo seguinte: ele havia ameaçado repetidamente matar seus vizinhos na Tasmânia em Olha aí, mas até aí, ó, até aí pra mim a história tá fechada, cara. um de seus voos frequentes, ele foi preso no aeroporto de Faz Melbourne sentido. sob suspeita de ser traficante. Em outra ocasião, vídeos retratando foram encontrados em sua bagagem. Segundo uma fonte Caraca, policial credo. entrevistada, os registros policiais de Bryant indicavam o perfil de um assassino múltiplo psicótico. Esse perfil combina perfeitamente com o que os seus vizinhos pensavam dele, e não apenas por causa de suas ameaças frequentes. Havia intensa suspeita entre eles de que Bryant havia assassinado primeiro sua amiga Ellen Harvey e depois, 10 meses mais tarde, seu pai, Maurice Bryant. Bryant Eita. mostrou sinais de TPM, um transtorno em que há de 2 TPM? a mais de 100 personalidades distintas Ah, presentes ok. na mesma pessoa. Um vizinho, John Firestone, disse ao New Citizen o seguinte: Bryant tinha pelo menos 3 ou 4 personalidades muito distintas. Uma eu chamaria de personalidade surfista, na qual Bryant usava roupas tipo surfista e colocava uma prancha de surf no topo do carro, mesmo que todos Caraca. soubessem que ele nunca surfava. Depois, Doideira. a personalidade calma e fria, Jamie, que falou com a polícia durante o cerco na casa de Seascape, e que era Damn, impressionantemente diferente em comportamento e até da voz usual do Bryant. Nas entrevistas de Bryant com a polícia após o massacre, nas quais ele negou ter estado em Port Arthur e pareceu genuinamente surpreso com essas acusações, também são consistentes com o TPM. Ele também era conhecido por dormir com um porco em seu quarto. Deu pra ver Um porco mesmo? Um animal? Bryant é a Caraca. pessoa perfeita para ser usada como bode expiatório em um evento assim. Cara, Afinal, pode ser, cara, mas até aí eu acho que a história até que tem sua lógica, cara. É um cara aí que tem vários distúrbios e tudo mais, que é um cara que pode ser propenso a esse tipo de coisa. A gente vê que é parecido com muitos casos que eu já trouxe do psicologia criminal. Não me surpreende até agora, cara. quem iria defender uma pessoa igual ele? Bom, vamos ver o que temos, né? Primeiro, vou começar com algumas coisas mais leves. Mas realmente, o número de vítimas é impressionante, né? Por exemplo, de acordo com esse documento do governo australiano que eu encontrei, em 1986 ou 1985, eles decidiram comprar a área e o café do massacre, mesmo com todo mundo na época e na região tendo ido na onda das privatizações. No mesmo dia também, um caminhão refrigerado com capacidade para 16 corpos foi encomendado por uma empresa funerária privada. Caraca. Algumas pessoas dizem que a capacidade de corpos era de 22, mas na verdade era apenas de 16. E por algum motivo ela estava Tá. presente no local do ataque. Esse caminhão era o único do tipo no estado. Após o massacre, ele foi usado para transportar os corpos. O caminhão foi comprado e construído por um empresário privado, chamado Ray Charlton. Bem estranho, cara, mas o que sempre me pega nessas teorias, cara, não sei se me acompanha aí, cara, não sei se vocês pensam isso também, cara, é que é tão, tipo assim, é uma parada tão besta, sabe, tipo assim, eles não poderiam ter deixado esse caminhão em outro lugar e chamado na hora, sabe, eles precisavam deixar tão na telha, se fosse realmente, bom, sei lá, né, no final a narrativa oficial é a que vale até hoje, então não é como também se tivesse mudado grande coisa, Que era né, dono tá lá. dessa empresa aqui. Charlton já havia um contrato fixo com o governo da Tasmânia para fazer transporte de corpos, mas não foi o governo da Tasmânia que encomendou ou pediu licitação específica para ele. Foi uma decisão privada dele mesmo, para ter o caminhão local. O caminhão já existia desde 1995, mas esse não é o problema maior, mas sim que esse caminhão estava no local do massacre antes mesmo dele ter acontecido. E mais bizarro que isso é que em 1998 o caminhão foi vendido logo depois, e na nota do vendedor diz o seguinte, abre aspas, não só o comprador estaria recebendo o veículo do desastre, mas toda a história de Port Arthur junto. Este veículo está à venda a todos, por ofertas razoáveis. Envie um e-mail para cwright@trump.net. Pô, mas também, o cara, vendedor diz o com todo seguinte, respeito, o que que difere um caminhão que transporta corpos e um caminhão, com todo respeito, um caminhão normal? Isso aqui não é só um caminhão com uma caçamba, cara? Como é que... Ou será que ele tem compartimentos pra colocar? É estranho, né? Não, cara, pra isso aqui é um caminhão normal, cara. Tá ligado? abre aspas, não só o comprador estaria recebendo o veículo do desastre, Deve, mas deve toda a ter algum tipo de coisa por dentro, né? Eu suponho. história de Port Arthur junto. Este veículo está à venda a todos, por E ofertas se é só. Mas se é só na caçamba, não é? Tipo assim, e outra. Se é só na caçamba, é que ele tem umas paradas, né? Talvez pra refrigerar os corpos. Por que você refrigeraria esse caminhão? Você não vai transportar de um lugar pro outro rapidão, mano? É estranho, eu acho que tem algum tipo de refrigeração mesmo, né? Sei lá.
E mais bizarro que isso é que em 1998 o caminhão foi vendido logo depois, e na nota do veículo Tá. toda a história de Port Arthur junto. Este veículo está à venda a todos, por ofertas razoáveis. Envie um e-mail para cwwright@trump.net.au. Sabe o que é mais estranho ainda? Esse e-mail é de Chris Wright, policial da Tasmânia na época do massacre. Como raios ele conseguiu acesso a esse veículo? E também, por que eles já tinham embalsamentos prontos para o incidente? O embalsamador local na época do tiroteio, e mais tarde senador, Stephen Perry, da Nelson Brothers Funeral, em seu relatório de 16 páginas de 97, afirmou o seguinte: "Fiquei particularmente impressionado com a rápida resposta e as iniciativas de alguns membros da equipe no empacotamento e coleta de equipamentos. O tempo de resposta e a quantidade de equipamentos rapidamente realocados foram fantásticos. Uma empresa em particular, a Nelson Brothers, havia organizado a fabricação de um caixa para a máquina de embalsamento e um estojo especial de equipamentos de grande porte, já prontos para o incidente. Esses 2 contêineres foram a inveja de todos os embalsamadores e funcionaram extremamente bem. Sugiro que as especificações de design possam estar disponíveis junto a essa empresa para futuras considerações por outras firmas." Para quem não entendeu, as condições para embalsamar todos os corpos já estavam prontas antes mesmo do massacre acontecer. Quando Perry foi Interessante. questionado em 2016 sobre o incidente e pedido para explicar, ele não respondeu. É interessante notar como o ex-policial se tornou embalsamador, depois senador e mais tarde presidente do Senado australiano. E Caraca! também, por que jogaram distração para os policiais? Pouco antes dos tiroteios começarem, os 2 únicos policiais da região foram chamados para uma busca inútil. Eles foram enviados para uma mina de carvão em Saltwater River para investigar um suposto esconderijo de heroína, que na verdade era sabão em pó. E também, quem treinou os hospitais a tratarem balas naquele dia? Cerca de 25 médicos. Interessante, mas a primeira realmente dos corpos ali, o caminhão eu acho interessante e tudo mais, mas que nem eu queria mais detalhes desse caminhão, né, cara? Mas o outro, cara, realmente não faz sentido, né? Tá tudo tão preparado e ter surpreendido o cara, né? Agora, os policiais realmente, cara, infelizmente, essas coincidências, pode o cara falar, pô, você acredita em coincidência? Mas essas coisas acontecem, rapaziada. A gente já viu aqui em vários casos aqui que essas coisas acontecem, infelizmente, né? Especialistas da Faculdade Real de Cirurgiões Australianos de todo o país haviam participado de um curso de treinamento em Hobart, a cidade grande mais perto de Port Arthur. Tá. E a última palestra deles foi sobre ataque terrorista e ferimentos por armas de fogo. Dito isso, eles permaneceram para cuidar das vítimas feridas. Além disso, mais de 700 repórteres de 17 nações diferentes vieram para um seminário em Hobart naquele dia. Eles foram solicitados a chegar durante o fim de semana, pois o seminário estava programado para começar cedo de manhã da segunda-feira. Que conveniente. Os gerentes sêniores de Port Arthur também tiveram um compromisso importante nesse dia. 2 horas antes do início dos tiroteios no Café Broad Arrow, por volta das 1h30 ou 2 horas, 10 gerentes sêniores do Port Arthur Historic Site foram levados para longe, muitos quilômetros ao norte pela costa leste da Tasmânia. Eles foram convidados para um seminário de 2 dias com uma agenda vaga e sem palestrantes convidados. Ou melhor ainda, por que o rifle do atirador veio da polícia? Mas ao invés de fazer vocês perderem tempo com cada inconsistência, vamos falar do próprio atirador. Ok, tem várias perguntas interessantes aí, realmente, várias coisas pertinentes e tudo mais. Ok, vamos ver. Das 200 pessoas que tiveram presente no dia do atentado, nenhuma conseguiu identificar Martin Bryan diretamente como atirador. Eu repito, nenhuma. Mas calma lá, ele pode... Como ele estava vestido? Pode ser que ele estava... Eu não quero fazer o advogado do diabo aqui, mas pode ser que ele estava com capacete, né, cara, com uma touca, sei lá, né, cara, alguma coisa que cobrisse o rosto, né, tipo aquela touca de bandido, tá ligado? Mas, enfim, na mídia sobre o evento, quase nada foi apresentado como evidência concreta de que Bryant era o culpado. Mesmo após um Eu acho que é mais interessante se a gente souber se tem pessoas que viram outro atirador ou pessoas com uma aparência completamente distinta da dele, né? Vamos ver. A mídia não mostrou balística, DNA, vídeos, impressões digitais ou testemunhos diretos e refutáveis ligando Bryant ao crime. A identificação veio da polícia e da mídia, não diretamente das testemunhas do evento. A polícia divulgou fotos e o nome de Bryant muito cedo. Na verdade, quando estavam cercando a casa dele, um ladrão entrou lá dentro e roubou uma foto de Martin Bryant e entregou para os jornais, sendo essa foto que vocês estão vendo aqui agora. Caso vocês não saibam, Curioso. Isso é um crime e atrapalha toda uma investigação sobre alguma coisa. Apenas 2 testemunhas deram declaração identificando Bryant como atirador, e ambos fizeram isso 1 mês após o evento, depois de verem muita cobertura midiática. Tanta gente, nenhuma ter visto ele, é estranho, mas novamente, pode ser que ele tava com alguma coisa tampando o rosto, né? As testemunhas... Chegou até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, no Costas vai estar me ajudando demais, e dá uma chance pro meu vídeo lá do meu outro canal, tá bom? Lá o Mistérios do Judaísmo, vou deixar aí no card, nos lugares aí do vídeo, durante ele, tá?
Assista lá que você vai estar me ajudando. É vídeo curtinho, você vai curtir, mano. Eles descreveram um homem jovem, loiro, alto, com cabelo comprido. Não Características tem o nível de edição do mistério, mas é bom também, eu acho. Bryant tinha, Acho que ficou mas legal. também que podiam servir para muitos outros jovens da região. A mãe de Bryant, Carlin, disse na revista Bulletin em 4 de abril de 2006 o seguinte: meu filho tinha cabelo lindo, macio, sempre bem lavado com shampoo. O homem que fez isso tinha cabelo escuro, oleoso e pele cheia de marcas. Tá, olha A aí. mídia tratou Isso assim já é bem interessante. como delírio, mas nunca se perguntou se realmente havia alguma É, prova mas vindo concreta da mãe, né, cara? Vindo da mãe é complexo levar em consideração também, né? por trás da afirmação dela. Afinal, se você só olhar as fotos brutas, sem influência de cobertura midiática, Parece o Pedro Loss. não há prova de que Marty Bryant sozinho, excluindo qualquer outro homem loiro e jovem, tenha cometido o crime. E há razões fortes para acreditar que ele nem teria capacidade de fazer aquilo. A mãe dele mesmo disse em entrevista: ele não tinha cérebro para isso. Quer dizer, olha como é que ele fala. Tá, ok. Vamos ver, cara. É que bom, moleque de 11 anos, bom, vamos ver. Well, I mean, I should be out. I should be out. If I could get out on bail tomorrow, I'd pay the money. I've got the money. Why do you reckon you should be out, mate? Because it's not fair on me, is it? I mean, I know I've done the wrong thing, but surely they can train me for a few months a year for what I've done. Eu não vou nem pela voz, porque a voz do cara tem sotaque australiano, é esquisito, né? Mas o jeito ele fala assim. Ele parece bem infantil mesmo, né? You work things out. Olha lá. See, if people Sempre sorrindo, né? unfortunately, you guys wouldn't have a job. Então aqui, um adendo. E não ironicamente faz sentido, Enquanto né? eu tava Se não existisse crime, se existiria a polícia, né? No vídeo aqui, eu esqueci de colocar um detalhe no roteiro. O detalhe é que muitas pessoas dizem que os tiros no atentado vieram da direita, especificamente do quadril. O único problema é que Marty Bryant é um canhoto. Então, como que ele atirou assim? Isso sem contar que atirar do quadril, é uma mas tática tipo. militar para atirar de Igual o Rambo, assim? perto. Realmente faz tu pensar. Sim, Mais uma igual coisa o aqui. Rambo, né? Não faz Eu sentido. acabei Pô, mas se for isso, também fosse vamos dizer que fosse algum agente do governo, o cara iria atirar dessa forma. Não faz de ver aqui a transcrição da interrogação do Martin Bryant com a polícia australiana e tem Nossa, 80 tá respostas inaudible. deles que as pessoas simplesmente não conseguiram transcrever. Se os caras de lá não transcreveram, porque realmente o cara fala muito O esquisito. cara não sabia falar direito. Como que um cara que não sabe falar direito consegue cometer um crime desses? Pô, isso é impossível. Ele mal sabia ler cara, olha. e escrever quando saiu da escola. Nunca treinou tiro, nunca foi ao exército, mas conseguiu entrar num café lotado e acabar com mais de 10 pessoas em menos de 15 segundos. Isso é uma coisa que só soldados treinados são capazes de fazer. Uma coisa que simplesmente Cara, eu acho que depende. Eu não quero ficar falando assim, que parece até que. Mas, tipo assim, se é um lugar muito lotado e o cara entrar, tipo assim. Só dando uma saraivada, né, cara? Mas agora, se necessitou de mais precisão, aí realmente eu duvido que ele tenha conseguido, né? não combina com o Bryant. Vítima ou armação, tá. Porque o que eu tava entendendo, talvez, é que o Bryant podia ter sido. O governo viu que ele era propenso ou algo assim e deixou acontecer, sabe? Ou algo assim. Mas não que não tenha sido ele. Mas é estranho esse fato de ninguém ter visto ele. Mas talvez ter sido muito rápido também, né? De 40 sobreviventes que estavam dentro do café durante os tiroteios, apenas alguns forneceram descrições físicas dos atiradores. Vamos ver. Ou atirador. Nessas descrições, a idade estimada dele era de 20 anos ou menos. Karen Atkins de Sydney 20 anos ou menos. Estranho isso, né? relatou ao jornal The Australian que conversou com uma mulher que havia encontrado o atirador pessoalmente. Essa mulher era Rebecca McKenna. Ela descreveu o atirador como um jovem de aproximadamente 18 ou 19 anos, com aparência de surfista. Segundo ela, ele chegou no Volkswagen e entrou no café carregando uma bolsa de tênis. Carol Pierce passou pelo atirador na própria entrada do café Broad Arrow. Ela o descreveu como tendo entre 18 e 20 anos, cabelo bem loiro na altura da gola. O depoimento de Carol foi dado no próprio dia do massacre, antes de qualquer foto de Bryant ser divulgada na mídia. Graham Collier foi baleado dentro do café e prestou depoimento em 7 de maio. Ele descreveu o atirador como tendo por volta de 20 anos, cabelo loiro comprido e desgrenhado. Mas aí tem descrição pra caramba, então. Como assim, mano? E rosto marcado. Jim Laycock, co-proprietário do Port Arthur Motor Inn, estimou que o atirador estava na faixa dos 20 e poucos anos. No caso, 20 e poucos anos baixos. Joyce Maloney foi mais específica, entre 18 e 22 anos. Camel Edwards estimou 22 ou 23 anos. Justin Noble deu a faixa mais ampla,
entre 20 e 25 anos, mas indicou que ficaria confortável como 20 anos como limite inferior. Todas essas testemunhas falaram com a polícia antes do bombardeio midiático com fotos Mas faz sentido, ele... de Martin Brandt. Na época do massacre, ele estava a poucos dias de completar 29 anos de idade e não poderia mas ele, não, mas aí eu vou dar o meu testemunho. Eu achei que ele era mais novo. Se eu batesse o olho nele, eu diria também que ele tinha de 20 a 25 anos. Vocês não dariam, cara? Eu não acho que ele tem cara de 29 anos, cara. Se eu visse ele assim, claro, pessoalmente é outra coisa, né? Mas eu batendo as imagens que eu tinha visto dele até agora, eu imaginei que ele tivesse de 20 a 25 anos mesmo, cara. razoavelmente ser confundido com alguém abaixo dos 27 anos. Isso fica claro a partir de uma fotografia que mostra Brandt junto com a sua namorada. Ela mostra o rosto de Brandt sem cabelo comprido e dá Nossa. uma ideia muito boa de como ele era na época. Tá, mas sem cabelo comprido, ele envelhece, Nessa imagem aqui dá pra caraca. ver que Brandt não era de jeito nenhum um rapaz jovem. Também é óbvio que aqui Não, mas olha aí. Pô, olha aí não, Mr. Ele parece que tem, eu daria, eu acho que esse cara, eu daria 23 anos pra esse cara, Aqueles que mano. viram o atirador de perto e deram suas declarações antes de qualquer coisa sobre a aparência de Brandt ser divulgada publicamente são de longe os mais confiáveis. As únicas testemunhas que estimaram a idade do atirador na faixa dos 20 e poucos anos são testemunhas como Yannis Kateros, que só ouviu de uma distância considerável, e a maioria dos testemunhos que identificaram Brandt como atirador só deram suas declarações uma semana ou mais após os tiroteios, quando a idade de Martin Brandt já havia sido estabelecida pela mídia. Seria tudo isso coincidência? Comentei. Entre todas as testemunhas, tá. Tim Laycock ocupa papel único. Ele não só observou o atirador em ação, como também conhecia Martin Brandt pessoalmente. Em sua declaração à polícia, Laycock disse que não reconheceu o homem como Martin Brandt. Afirmou ter visto uma pessoa apenas de cabelo loiro. Pelo menos duas outras testemunhas afirmaram que Brandt não Mas que pode ser, né, cara, entrando na teoria que fosse uma pessoa parecida que foi usada, né, era o pra fazer atirador. isso. A primeira é Wendy Skur, funcionária do Centro de Informações do sítio, que teria visto o atirador dentro do centro imediatamente após o ataque. A segunda é John Godfrey, veterano da Guerra do Vietnã, que estava do lado de fora quando o tiroteio começou. Mas essas pessoas foi mostrada uma foto dele depois e nenhuma reconheceu, isso é realmente bizarro, né, não tinha parado pra pensar desse ângulo. Se todas elas deram essa descrição que ele tinha 20 e poucos, tinha aparecido surfista, não sei o que. Mas quando viram a imagem dele e falaram assim, pô, não é esse cara, aí é realmente muito esquisito. Godfrey viu o atirador duas vezes, passando de carro e colocando uma bolsa no porta-malas. Em declaração, ele afirmou: na minha opinião, a foto que vi nos jornais não era da mesma pessoa. Então, afinal, quem identificou Brandt positivamente? Apenas duas testemunhas, Linda White e Michael Wonders. As declarações de ambos foram tomadas um mês após o tiroteio, depois de intensa exposição dele à cobertura midiática. Em 27 de maio de 96, White viu o painel de fotos da polícia e apontou Brandt como o único atirador. O único motivo que ela apresentou foi a roupa. Uma identificação baseada exclusivamente em uma peça de roupa e é curioso, né? Porque, de novo, a aparência dele não diz nada, não então. tem valor nenhum investigativo. Qualquer pessoa que quisesse se passar por Brandt bastaria adquirir uma roupa parecida. Além disso, nenhuma testemunha anterior descreveu o atirador usando exatamente a mesma roupa que Brandt usava naquela foto. O caso de Michael Wonders é ainda mais problemático. No próprio dia do massacre, ele disse à polícia: eu não seria capaz de identificar a pessoa que atirou em nós. Em sua declaração posterior, admitiu que não conseguiu ver o atirador bem e nem conseguiu ver o que ele estava vestindo direito. Ainda assim, um mês depois, escolheu... E outra coisa, né, cara? Eu falei que eu daria de 20 a 25 anos pra ele, mas teve um cara que identificou o cara como 18 a 19, 18 a 19. Então já é loucura mesmo, né, cara? o Brandt no painel de fotos, como o homem que atirou nele. Também é difícil tão rápido, né, conciliar cara? Como é que essas você reconhece a pessoa também no meio de um tiroteio, né, cara? posições. As identificações dos dois provam uma coisa: as leis que proíbem a mídia de O publicar cara tem um olhar psicótico, ô, Mister. Isso não dá pra negar, não. Olha o olhar do cara. Pô, isso aqui eu não. Pô. fotos de acusados antes dos julgamentos existem por uma razão. Nenhum esforço sério foi feito para impedir que essa exposição do caso Brandt acontecesse. Isso sem contar que as testemunhas com potencial para não identificar Brandt nunca sequer foram chamadas para o painel de fotos. E também nunca houve julgamento sobre o caso. Se houvesse, alguma dessas testemunhas teriam que depor. E várias delas negariam que Brandt era o atirador. A estratégia legal era coagir Brandt a se declarar culpado de todas as 72 acusações, um processo que levou 7 meses e garantiu que esses problemas nunca viessem à tona para o público. A foto abaixo foi usada pela mídia como sendo de Martin Brandt participando do ataque. Mas em outra foto tirada no mesmo momento, só que um ângulo diferente, o mesmo homem aparece correndo em direção ao estacionamento de ônibus enquanto o helicóptero da polícia está sobrevoando. E parece que tem outras 3 pessoas no fundo da imagem. Né? A foto foi tirada às 4h45 da tarde, ou seja, mais de 1 hora depois do tiroteio ter acabado. Os tiros no café ocorreram por volta da 1h30. Se Brandt estivesse correndo solto ali, nesse horário, ele não poderia estar sendo preso ou rendido pela polícia naquele exato momento, como a versão oficial diz.
E apesar de Martin Bryant ter sido condenado como o único responsável pelo massacre, não existe nenhuma prova de impressões digitais ou DNA dele no local. Bryant sempre afirmou que não esteve no sítio histórico de Port Arthur no dia. A maioria das pessoas descartaria isso como mentira, mas a polícia nunca realmente conseguiu encontrar impressões digitais nem DNA de Bryant em nenhum local do sítio. É, Isso foi admitido estranho pelo sargento demais. Barry Dutton, no Muito artigo que estranho, escreveu muito para o estranho. Australian Police Journal de 1998. Uma das fontes mais óbvias para esse tipo Eita. de prova seria a bandeja de comida que o atirador estaria usando no café. Lá tinha uma lata de refrigerante, um copo, comida e talheres. A polícia recuperou a bandeja. Ela aparece inclusive em um vídeo de treinamento policial. Ela deveria estar cheia de evidências, mas nada que viesse de Bryant foi encontrado ali. Mas há uma exceção nesse caso. Ou quase. O promotor público Damian Bugg disse que uma amostra de DNA consistente com a de Bryant foi encontrada em uma grande faca suspeita de ter sido usada para matar David Martin, um refém na casa que pegou fogo. Bugg falou de um teste muito refinado que identificou o DNA, mas ninguém sabe o que era realmente que ele encontrou. Ninguém sabe se era sangue, saliva, suor ou outra coisa. E se fosse sangue de Bryant, isso indicaria que ele foi ferido, não que ele matou alguém. E também, como que a polícia conseguiu essa faca? A versão oficial diz que ele estava dentro da bolsa esportiva que o atirador deixou no café, mas várias testemunhas olharam dentro da bolsa depois que ele saiu e não viram faca nenhuma. Além disso, o homem que se apresentou como Jamie durante o cerco na casa que pegou fogo, que a polícia diz ter sido Bryant, mencionou por telefone ao sargento que tinha uma grande faca em combate. Se for a mesma faca, ela só poderia ter saído do incêndio em Seascape em uma condição inutilizável para análise. E isso não provaria nada em definitivo. E mesmo se o DNA É que, cara, são tantas inconsistências, né, cara, que e se uma única dessas for realmente real, né, cara, já muda totalmente o cerne do caso, né? Bryant estivesse na faca, isso não provaria que ele é o atirador de Port Arthur. Alguém poderia ter usado a faca para esfaquear o próprio Bryant para plantar evidência, ou poderia ser parte de uma armação para incriminá-lo. O verdadeiro assassino poderia ter deixado seu DNA por todo o local. E a polícia não investigou de propósito. Outra fonte óbvia de provas seria o Volvo amarelo que o atirador dirigiu até o sítio. Deveria ter impressões digitais de DNA de Bryant em todo lugar, mas nada foi encontrado. A explicação da polícia é que o carro ficou no ar livre durante os dias 28 e 29 de abril, e a umidade eliminou todos os traços. Mas se é assim, por que a polícia não protegeu o carro? Naquela noite, o único elo entre Bryant e o crime era um passaporte que ele tinha. E parece que deixar o carro exposto à umidade foi feito de propósito para apagar as provas. Pois se ela sobrevivesse e não combinasse com Martin Bryant, mostrariam que outra pessoa usou o carro. E tem outra parte mais esquisita ainda, que envolve finanças. No caos que se seguiu após o massacre, o fiduciário público da Tasmânia detinha 2 lotes de ações da Tides em nome de Martin Bryant. Um no valor de 39 milhões de dólares e outro no valor de 1,5 milhão. E nunca foi explicado que fim levou esse dinheiro. Se isso aconteceu mesmo, pode ter sido o maior roubo da história da Austrália. Não estou afirmando que foi isso que aconteceu. Estou apenas dizendo que é impossível provar o contrário, enquanto os registros permanecerem selados. As informações sobre as ações da Tides foram arquivadas da internet atual. Tu precisa usar o Wayback Machine para acessar elas. E há o próprio álibi de Martin. E ele? O que aconteceu com ele? Eu queria saber o que aconteceu com ele, se ele tá por onde hoje. Ia pagar a taxa de entrada, mesmo que quisesse ir a Port Arthur naquele dia. Ele só tinha moedas no porta-luvas, e ele planejava pegar mais dinheiro no fiduciário em 1º de maio. A ironia é que ele nunca mais ia ver esse dinheiro. Caraca. Tem coisa. Depois de achar Martin Bryant literalmente pegando fogo, eles os levaram para, entre aspas, julgamento. Eu digo julgamento... Mas vamos colocar ele, eu tenho certeza, vou colocar ele no hospital psiquiátrico, né? Porque nem sei se pode chamar o que aconteceu com ele de julgamento. Martin Bryant foi considerado apto cara tem cara psicótica, a ser julgado, mesmo sendo, um retardado mental. O processo estava marcado para novembro de 96. No início, ele se declarou inocente de todas as acusações, mas algo mudou no meio disso. Seu advogado, John Avery, junto com a promotoria, o convenceu a mudar a pena para culpado em todos os 72 crimes. O juiz sentenciou Bryant a 35 prisões perpétuas, mais 1.600 anos de reclusão. Acho que nosso mano só vai sair da cadeia quando tiver rolando o universo de Duna na vida real já, né, cara? Liberdade condicional. Tudo cumprido de forma recorrente. Ou seja, Martin Bryant foi a primeira pessoa da história moderna a ser condenada sem um julgamento. Bryant admitiu culpa por 35 assassinatos após 6 meses em isolamento solitário, sem julgamento. E nenhuma prova foi submetida ao crivo do contraditório. Nenhuma testemunha foi confrontada pela defesa e nenhum perito independente examinou suas evidências.
Em 4 de julho de 96, loucura. os detetives Eu Ross tenho certeza que não é possível, cara. É Tem, maldade e demais John que Allen isso. interrogou- É maldade demais se o cara for inocente, né, cara? Caraca. Bright, um policial Eu não sei também, policial não. chegou a admitir que a defesa teria um dia de festa se aquela fita fosse apresentada em tribunal. Bryant chegou a dizer que não queria falar sem o seu representante legal. Os detetives disseram que o seu representante não teria problema com o interrogatório. Bryant acreditava estar sendo questionado apenas pelo assassinato de Kate Scott, e não sabia que no dia seguinte, várias acusações seriam feitas contra ele. Considerando que Bryant E entrando nessa teoria, eles pegaram o cara perfeito, que é um cara com deficiência mental, que seria fácil de você manipular ele pra ele se declarar culpado, uma né? pessoa bem fácil de manipular, será que é muita loucura pensar que ele tivesse sido interceptado, sequestrado e talvez forçado a se confessar? O próprio Bryant mencionou no interrogatório que uma das duas coisas erradas que ele fez naquele dia foi ser pego dirigindo sem habilitação. Não existe nenhum registro público de tal atividade policial. Quase tudo o que eu falei aqui foi baseado em relatos das pessoas e imagens que nos foram conseguidas do evento. Se tu viu meu vídeo de Columbine, tu deve ter notado a falta de documentos oficiais do governo sobre o assunto. E realmente, eu não coloquei nada, porque nós não temos acesso. Toda a evidência do massacre de Port Arthur recebeu uma classificação E75 e está selada por mais de 75 anos. Antes E disso, quando chegar a isso, eles vão multiplicar, o né? prazo era só de 30 anos. Apenas o ministro de polícia da Tasmânia tem autorização para acessar os documentos. Em 2016, o sigilo foi renovado mais uma vez, Ó, o que falei. significa que o acesso público provavelmente só ocorrerá em 2091, Ou seja, nunca. quando todos os responsáveis pelo ocorrido já não poderão mais ser julgados por suas ações. Então, Isso é uma loucura, né, cara? Por quê, né? Mas essa é a pergunta, tipo, por que fazer isso, né? O que tipo assim, vamos pensar que realmente ele é o criminoso e tudo mais. Por que os caras fariam todo esse trabalho de... há Não faz nesses sentido, né? arquivos que Estranho. justificam um período de sigilo mais longo do que de muitos documentos de segurança Então o nacional. cara tá preso Até que eles mesmo, que sejam loucura, abertos, mano. se algum dia forem, restam apenas perguntas. E há muitas sobre o caso. E lembre-se, toda vez que tu falar, o governo não faria isso, Ele já faz fez. pior. E fez pior. Damn. Ok, rapaziada, muito bom o vídeo do Mistério, mais um vídeo fantástico dele, espero que vocês tenham gostado, hein, mais um vídeo de teoria da conspiração bem pesado aí, né, cara, deixa aí nos comentários o que vocês acham desse caso, se vocês acham que faz sentido ou não, tá bom, tô doido pra ler o que vocês têm pra dizer. Enfim, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tamo junto, é nóis.